Então, a Fabiana. Oi, menina. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, te vendo bem também. O seu som tá muito baixo. Está muito baixo? Acho que tá. Deixa eu mexer então aqui no volume. Eu peguei um outro fone. Talvez seja. Deu uma melhorada? Não. Tá melhorando agora. Vou aumentar. E agora? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Acho que eu vou É, colocar outro então. Eu vou trocar então para ficar melhor para as pessoas ouvirem. Só um minutinho. E agora o som melhorou? melhorou. Agora tá bom. Ai, que ótimo. Tô vendo as pessoas se conectando, entrando aos poucos, né? Acho que a gente pode esperar uns 2 minutinhos, né, Domingos? O que Sim, que você sim. acha? Tá bem. Tranquilo, tranquilo. Acho que podemos, enquanto isso eu tento ajeitar aqui, que eu troquei o fone, então eu vou tentar arrumar aqui também para não ter que ficar segurando o celular. Senão eu vou ter que passar a live aqui segurando por conta do fone. Então eu vou dar um jeito aqui de colocar num outro lugar. Bastante gente conhecida, né? Tô vendo aí. Mônica, Cláudia. Muito bom ver esses rostos conhecidos. Uma alegria grande estar aqui. Tem pessoas que eu atendo também, amigos. Acho que pessoas que vão ouvir a primeira vez sobre Enneagrama, então me alegra muito esse momento de poder compartilhar, né, com essas pessoas que vão ouvir sobre Enneagrama pela primeira vez. Uma grande alegria. Acho que a gente pode ir seguindo, né? Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria imensa. É a primeira live, né? Eu quero fazer uma série de lives aí sobre Enneagrama. E quero começar dizendo que o Enneagrama, para mim, faz parte da minha missão de vida, assim como eu entendo que ser psicóloga hoje também é minha missão de vida. Então, estou muito feliz e muito grata já, quero expressar minha gratidão ao Domingos por aceitar esse convite. Para quem é desse universo do Enneagrama, né, sabe o quanto o Domingos é ocupado, tem uma agenda cheia, viaja o Brasil todo, Portugal. Então, estou assim, muito feliz e muito grata com a presença do Domingos, iniciando aí essa divulgação do Enneagrama. Então, quero que você se apresente, Domingos, fala um pouquinho, né, do Instituto, de você. Muito bem, boa noite, Fernanda. Também é um prazer poder estar com você nesta live. E boa noite para todas as pessoas que já estão conosco, e as pessoas conhecidas, um abraço. Então, meu nome é Domingos Cunha, eu faço parte do Instituto Enneagrama Shalom, moro em Fortaleza e atualmente no Brasil somos 39 professores de Enneagrama do nosso Instituto e temos também 19 professores em Portugal. E há 25 anos trabalhamos o Enneagrama como caminho de crescimento, de transformação pessoal, sobretudo como um mapa de consciência, sempre no horizonte da espiritualidade. Então é esse o nosso trabalho e é isso que a gente procura espalhar as sementes do Enneagrama de uma maneira ética, a serviço das pessoas. E eu acho muito bom ressaltar essa maneira ética, porque uma das coisas que me chamou a atenção, né, quando eu comecei a entrar em contato com o Enneagrama, comecei a conhecer, foi justamente essa forma ética, né? O Enneagrama é uma sabedoria, né, que tem sido aí bastante difundida, acho que muita gente tem conhecido cada vez mais, mas infelizmente, né,
algumas pessoas, alguns lugares, enfim, não dão devido valor para a tradição, né? Eu falo que quando eu conheci o Enneagrama em 2014, que foi a primeira vez que eu entrei em contato, eu mesma, assim, pensei, mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, então já conheço tantas, já utilizo tantas que funcionam, para quê, né? É mais uma ferramenta, mais uma coisa. E depois, participando de alguns retiros, alguns processos, né, internos, eu começava a ouvir as pessoas falarem sobre Enneagrama, falando, né, de uma transformação na vida, e citarem muito domingos, né, até aí me despertou a curiosidade, porque sempre falavam domingos, eu nunca tinha ouvido falar, e também não conhecia o Enneagrama com essa profundidade, e aí eu fui atrás e entendi, né, o porquê das pessoas falarem do Enneagrama com tanta profundidade e citarem o Domingos também. Então, até por isso eu escolhi fazer a minha formação no IESH, e tem mais outras coisas também que durante a live a gente vai revelar. Então, a gente quer compartilhar essa informação de maneira muito simples, né? Eu gosto muito de pensar, né, que o Enneagrama é como se fosse um GPS, né? E esse GPS, a gente pensa, então, num mapa, e o mapa mostra onde a gente está, né? E onde a gente quer chegar, né? O mapa mostra possibilidades. Então, eu acho uma riqueza muito grande do Enneagrama pensar que a gente tem uma personalidade, mas a gente também tem uma essência e que a gente pode transitar, né? Sobre esse universo. Então, por isso meu encantamento por essa ferramenta. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco aí do que é Enneagrama, né? Para quem está entrando em contato hoje pela primeira vez, tem várias pessoas. Sim, olha, que bom, né, Fernanda? Obrigado pelas suas palavras. Eu vejo o Enneagrama como, você já usou essa expressão, o GPS, é um GPS para o melhor de nós mesmos, para o melhor do ser humano. Ele nos mostra onde estamos e onde nós podemos chegar. É um mapa, e como mapa é um mapa muito preciso, muito claro, muito profundo. Todos nós já nos perguntamos por que eu sou assim, por que eu tenho determinadas reações, por que eu me comporto deste jeito ou daquele e por que eu repito determinados mecanismos. Porquê que eu sinto tanta raiva e às vezes a raiva me domina? Porquê que o medo toma conta de mim? Porquê que a ansiedade me sufoca? Porquê que a tristeza às vezes me derruba? Todos nós já nos perguntamos isso. Podíamos dizer, em primeiro lugar, que o Enneagrama nos ajuda a dar resposta para essas questões. Porquê nós somos assim, como nós somos e porquê nós somos. Mas muito mais do que isso, o Enneagrama também nos ajuda a descobrir o melhor de nós mesmos, o que está por trás desses mecanismos, desses condicionamentos, que são consequência daquilo que nós fomos na nossa infância, daquilo que nós experimentamos, da maneira como nós internalizamos essas experiências de infância. Esse é o primeiro passo. Quem somos e porquê somos assim? Mas o Enneagrama vai muito além disso. O Enneagrama nos fala de essência. Essência é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser o que é. Então a essência é aquilo que nos constitui, o melhor de nós mesmos, aquele espaço único, sagrado, transcendente, divino que cada ser humano é. E o Enneagrama também nos dá um mapa muito claro da personalidade, mas também da essência. E, sobretudo, nos dá pistas, caminhos muito práticos, muito seguros, muito profundos, para podermos fazer esse processo. Então é um mapa muito poderoso, uma sabedoria muito profunda, que acaba tendo um efeito muito grande na nossa vida, na nossa relação conosco, a maneira como a gente se aceita, a nossa autoestima, conhecer o nosso valor, a nossa dignidade, e acaba sendo também um instrumento de compaixão. A gente gosta muito dessa expressão, o Enneagrama como instrumento de compaixão. Compaixão por nós mesmos,
e compaixão pelos outros, né? Porque ele nos ajuda a compreender porque é que os outros são diferentes, a perceber a riqueza do outro, a complementariedade que o relacionamento interpessoal nos traz. Então eu vejo assim o Enneagrama como esse grande caminho, essa grande sabedoria, uma sabedoria tão antiga e tão nova, né? E tão atual e com respostas tão profundas para os grandes desafios do nosso tempo. Sim, e acho um grande diferencial também do Enneagrama, falando, né, de processos de desenvolvimento, é a facilidade da compreensão, né? Porque a pessoa entende que aconteceram coisas com ela na infância e que isso tiveram consequências, e tem coisas ali que são tendências relacionadas ao perfil, e eu acho que, e eu falo isso até pensando na minha prática, né? Eu atuava na psicanálise, que eu confesso que eu não entendia muito bem. Eu passei a atender com a TCC, que as pessoas entendem. E esse acho que é um grande diferencial que o Enneagrama traz, no sentido de uma metodologia que a pessoa olha e se identifica, né? Eu olho para aquele mapa e eu consigo entender, não é um mapa que eu olho e falo, nossa, que coisa confusa, não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou entendendo. Então, acho que essa riqueza é muito grande também de entender, esse é o meu tipo de personalidade, eu tenho essas características, essas tendências, mas que não é uma coisa presa, né? Não é só a personalidade, né? Exatamente, Fernanda, e eu também, o meu encantamento com o Enneagrama também passa por esse lado da simplicidade, uma simplicidade conjugada com uma profundidade. Sim. Eu guardo com muito carinho o que eu ouvi numa aldeia indígena, onde eu fiz um trabalho de Enneagrama há alguns anos, a aldeia indígena Genipapo Canindé, e a cacique pequena, que foi a primeira mulher cacique da América Latina, durante o trabalho ela ficou tão encantada e disse assim: o que eu acho mais interessante no Enneagrama é uma coisa que a gente não aprende nos livros e ninguém ensina para a gente. É um segredo que está dentro de nós. Esse acho que foi um dos testemunhos mais lindos que eu ouvi a respeito do Enneagrama. Eu já tive trabalho de Enneagrama desde a aldeia indígena até o presídio, já fiz um trabalho com 200 detentos, onde tinha de tudo, tinha detentos analfabetos e tinha um detento pós-doutor em comunicação social. Eu já fiz com professores da universidade, estamos fazendo há alguns anos com os magistrados do Tocantins. Então a gente tem trabalhado com pessoas de todos os níveis sociais, jovens, adultos, crianças e idosos, e a gente percebe essa riqueza. Qualquer pessoa, olhando para ela mesma, percebe o Enneagrama, entende o Enneagrama e, sobretudo, encontra aí um caminho de crescimento e de transformação pessoal. Isso é uma das grandes riquezas. Ele conjuga uma simplicidade muito grande, uma linguagem muito vivencial, muito palpável, com uma profundidade que nos dá uma segurança também muito importante. É outra coisa, hoje nós temos estudos cada vez mais frequentes, comparando o Enneagrama com as várias áreas da ciência moderna, concretamente dentro da ciência da psicologia, e esses estudos cada vez mais mostram a seriedade, a profundidade, a consistência desta tradição. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente acessível a qualquer pessoa. Acho que isso, sem dúvida, é uma riqueza muito bonita, no sentido do que você terminou de falar há pouco. Sim, e além de ser uma coisa acessível, né, a todos, acho que é muito interessante assim, esse exemplo, né, para indígenas, para presidiários, e vocês também realizam um trabalho dentro de empresas, né? Eu acho muito legal pensar no desenvolvimento pessoal, no universo assim tão diferente, como o senhor citou, e dentro de empresa, né, que é totalmente avesso a algumas coisas, às vezes, né, até de desenvolvimento pessoal, alguma coisa que traz alguma coisa sobre espiritualidade. Então, queria que o senhor comentasse também um pouco sobre esse trabalho, que eu acho muito interessante pensar também no desenvolvimento profissional com o Enneagrama, né?
Com certeza, Fernando. Olha, hoje de manhã me pediram para gravar um depoimento para o Sebrae do Ceará. Há 5 anos que nós fazemos um trabalho no Sebrae com os jornalistas e os assistentes do Sebrae. Praticamente todos os colaboradores do Sebrae Ceará fizeram um processo. Isso gerou uma transformação enorme em termos pessoais e também na instituição. E eu dizia hoje de manhã nesse depoimento, lembrava aquela frase daquele cara famoso que é o pai das inteligências múltiplas. Ele dizia que uma pessoa que não seja humanamente boa nunca poderá ser um bom colaborador. E eu me lembro que na entrevista onde ele disse isso, o jornalista perguntou, mas doutor, eu conheço pessoas que profissionalmente tiveram sucesso e têm sucesso e humanamente nem são essas coisas. Às vezes não são pessoas muito éticas e tiveram sucesso. E o Howard Gardner respondeu assim, tiveram sucesso ou podem ter sucesso durante algum tempo. Uma pessoa que não se trabalha como pessoa não sustenta sucesso profissional. E hoje cresce cada vez mais essa consciência, né, de que não basta desenvolver tecnicamente os colaboradores. Hoje as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas tenho uma estatística no Brasil que diz que 83% dos desligamentos acontecem por problemas socioemocionais, quer dizer, por dificuldades de comportamento, de relacionamento. Então, com certeza que o Enneagrama, por todas essas vantagens que já falamos atualmente, ele acaba tendo um espaço fantástico no ambiente corporativo. Nós temos tido essa experiência no Sebrae, temos tido em várias empresas. Há 5 anos também que a gente desenvolve um trabalho de Enneagrama numa empresa do Espírito Santo. É uma empresa que atualmente está com 6.000 colaboradores. Mais de metade dos colaboradores já fizeram o processo de Enneagrama. Atualmente eles têm 5 professores formados na nossa escola que já fazem Enneagrama sistematicamente para a empresa, para os familiares dos colaboradores. A gente continua fazendo um trabalho de aprofundamento e eles hoje dizem, eu já ouvi o dono da empresa, pessoas. E se não cuidarmos das pessoas, o futuro das instituições está em crise. E a gente vê isso, muitas instituições doentes e adoecendo os seus colaboradores. Por outro lado, a gente vê essa abertura hoje, muitas instituições procurando investir na pessoa, no desenvolvimento das pessoas. E você colocou também essa dimensão da espiritualidade e eu gostaria de dizer, quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando de sentido da vida, de propósito, missão de vida, daquele horizonte de realização do ser humano, de inteireza, de felicidade. Ora, o Enneagrama nos fala disso, porque o Enneagrama nos mostra não apenas como nós somos, mas como nós podemos ser pessoas melhores. E, olha, o que eu percebo no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, sim? Alô? Acho que travou, foi isso, Fernanda? Estamos esperando que aí... Está me ouvindo? Acho que está travando, não é isso? Está me ouvindo, Fernanda? Gente, acho que pode ter algum problema
agora com a internet de domingo, porque aqui travou tudo, agora... Está me ouvindo, Fernanda? Está me ouvindo? Oi, gente, voltei. Alguns problemas técnicos aqui com a internet. Só vou esperar o Domingo se conectar para a gente seguir aí com a live. Alô, oi. Fernanda, está me ouvindo agora? Fernanda? Oi? Não estou Fernanda? ouvindo. Está me ouvindo? Oi? Oi, Fernanda? Está me ouvindo? Oi? Alguém pode dar retorno Não estou se te está me ouvindo. ouvindo? Olá? Não estou te Oi? ouvindo. Ah, agora deu certo. Sim. Agora eu estou te ouvindo. Agora sim. Uhum. Ai, gente, coisas da tecnologia que ajudam, mas às vezes deixa a gente na mão, Pois né? é, Me esperar um acho que está pouquinho, travando aí, só. né? Na verdade eu tive que reiniciar tudo aqui, estava funcionando tudo bem, de repente caiu. Esperar só alguns Uhum. segundos, né, para as pessoas irem se Sim. As conectando. pessoas vão voltando, né? Sim, sim. O pessoal já está falando que agora tudo certo, deu certo. Sim. Agora sim. Continuo vendo esses rostinhos de pessoas conhecidas. Bom, Domingos, vamos seguir? Vamos lá então, né? Quando travou para mim, você estava contando da sua experiência numa empresa com 6 mil colaboradores, estava falando sobre isso. Sim. Então, olha, a gente tem tido experiência de trabalho de Enneagrama em várias empresas. Já falei aqui da experiência do Sebrae e essa empresa do Espírito Santo, Aracruz, uma empresa que tem atualmente 6 mil colaboradores, mais de metade já fizeram Enneagrama, inclusive atualmente eles têm 5 professores de Enneagrama formados na nossa escola. Aliás, você conheceu 3 deles, né, na Sim, última turma. E a sim. gente continua indo lá, fazendo alguns trabalhos de aprofundamento.
E eu já ouvi muitas vezes o dono e vários diretores dizendo a história da nossa empresa se divide entre antes e depois do Enneagrama. E é bom a gente ouvir também os colaboradores de diversas áreas, diversos setores, dizerem: o Enneagrama mudou a minha vida, o Enneagrama mudou o ambiente da minha família. Então isso, com certeza, é um diferencial hoje nas instituições que acreditam que é preciso investir nas pessoas. O grande diferencial hoje é esse. O conhecimento está acessível, a tecnologia está acessível para todos, mas a diferença, as habilidades emocionais, o desenvolvimento das pessoas, isso só o autoconhecimento é capaz de gerar, né? Ninguém evolui ninguém nem por amor. As pessoas evoluem pelo autoconhecimento. E quando isso acontece, aí a diferença se manifesta no trabalho em equipe, no exercício de liderança, no relacionamento interpessoal, na excelência das pessoas. Pessoas melhores relacionam-se melhor, trabalham melhor, colaboram melhor, são mais felizes, e isso é bom para todos, não é? E a gente tem tido experiências muito bonitas, a gente sente que as pessoas estão abertas a isso quando isso surge assim, numa linguagem acessível e que realmente gera transformações profundas nas pessoas. Eu sinto uma abertura muito grande e uma adesão muito grande, um envolvimento, um comprometimento muito grande das pessoas. Uhum. E me chama também muita atenção no Enneagrama que dá para ser feito um trabalho, diria assim, com uma base na personalidade, isso já gera muita transformação, né? Eu falo que quando a pessoa entende o que está acontecendo com ela, isso já faz toda a diferença, mas o que de fato me chamou a atenção no Enneagrama foi juntar o autoconhecimento com a espiritualidade, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do Enneagrama. Eu acho que para quem não faz sentido, né? A pessoa não precisa se aprofundar na espiritualidade. Eu tenho, né? Tem pessoas que eu atendo que é assim, porque não faz sentido. Mas para mim, pessoalmente, né? E ouvindo outras pessoas que eu conheço que se identificaram com o Enneagrama, eu acho que toda a diferença fez muita diferença para mim, né? Para quem não conhece ainda sobre os tipos, o meu tipo é o tipo 1, né? Então, é um tipo que é muito certinho, gosta das coisas corretas, né? Diria que quer aperfeiçoar a si mesmo e ao mundo. E ao mesmo tempo que isso tem um aspecto positivo, isso em excesso gera muito mal-estar, muito desgaste. E até no sentido de espiritualidade, durante muito tempo eu não vivi isso de uma maneira madura, né? Que fez até com que eu me afastasse desse lado da minha vida. E o Enneagrama também foi um resgate disso para mim, né? Então, acho que um grande diferencial, acho que assim, tantas possibilidades, né? Então, trabalhar individualmente, o senhor trouxe exemplos de presídios, juízes, empresas, mas para mim, além de tudo isso, eu acho que essa questão espiritual, de você poder entender que você, né, você tem uma essência, que tem um propósito de vida e que cada tipo, né, tem esse propósito de vida, isso para mim é muito significativo, né? Isso que eu acho que dá mais sentido, né, nesse trabalho, em divulgar essa mensagem. E eu já quero até pegar esse gancho, né, falando de espiritualidade, dessas aplicações. Para quem não sabe, o Domingos, eu até não quis chamá-lo assim, ele é padre, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que te fez, então, seguir com o Enneagrama, né? O Domingos é padre, mas não tem uma paróquia, e é uma pessoa, né, super conhecida aqui no universo Enneagrama, e eu queria que o senhor dividisse com a gente a sua história um pouquinho. Olha, Fernanda, primeiro falando um pouquinho sobre essa dimensão da espiritualidade, né? E realmente eu diria, não é que o Enneagrama tenha uma dimensão espiritual, eu diria o Enneagrama é espiritualidade, porque a espiritualidade é constitutiva do ser humano. Todo ser humano é espiritual. Assim como o humano é espiritual, o espiritual faz parte do humano, né? Eu lembro que uma vez uma jovem
estudante de psicologia, eu conversando com ela, eu perguntei para ela, olha uma coisa, o que é que se fala lá na faculdade sobre espiritualidade no ambiente da psicologia? E ela disse assim, olha, alguns professores dizem que não tem nada a ver, outros dizem que é uma questão opcional. Aí eu, na hora que me veio, que eu falei com ela, foi assim interessante, né? Eu gostaria de perguntar para esses professores, aqueles que acham que não tem nada a ver, talvez nem adiante conversar, mas aqueles que dizem que é opcional, eu gostaria de perguntar assim, olha, se você levar o seu carro numa oficina mecânica e pedir para o mecânico olhar o nível do óleo no motor, e se o mecânico disser, doutor, não preocupe com isso não, o óleo no motor é opcional, você vai deixar o seu carro nas mãos desse mecânico? Como é que nós vamos colocar a vida das pessoas na mão de um profissional que acha que a dimensão da espiritualidade é opcional? Claro que quando falamos de espiritualidade, não estamos falando de religião, estamos falando de sentido da vida, do horizonte, da realização do ser humano. Estamos falando de felicidade autêntica, estamos falando de missão de vida, o que nós viemos aqui fazer, estamos falando de propósito de vida. Espiritualidade tem a ver com isso. Cada religião tem itinerários, caminhos próprios para ajudar as pessoas a chegar nisso. A palavra religião quer dizer religar, ajudar a pessoa a se ligar com a essência, com o transcendente. Ora, espiritualidade é a própria ligação com o transcendente. O Enneagrama ele não está vinculado a nenhuma religião, embora ele beba em grandes tradições religiosas do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, e dialoga muito bem com todas as vertentes religiosas. Mas ele não tem um vínculo religioso, tem sim a dimensão espiritual. E eu me parece que esse é, como você disse, o grande diferencial. A entender como nós somos, entender os nossos mecanismos, hoje nós temos muitas tradições que nos ajudam nisso. Agora, uma tradição capaz de unir o comportamento com a essência, que olhe tão bem para o nível da felicidade, o horizonte da felicidade das pessoas, da realização, como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso me relacionar melhor, qual é o melhor de mim, para que eu vim aqui. Então o Enneagrama tem esse diferencial. Aí você perguntou, eu como padre, eu sou padre católico, e eu vejo o Enneagrama como um grande caminho de espiritualidade, uma espiritualidade aberta, capaz de dialogar com todas as pessoas, inclusive pessoas que não têm nenhuma religião e pessoas de todas as tradições religiosas. E o Enneagrama une as pessoas a partir daquilo que é mais profundo. Nós já há 15 dias tivemos uma vivência de Enneagrama em Minas Gerais, numa reserva ecológica da Serra do Caraça, com 77 pessoas. E no último dia, uma senhora chegou perto de mim e disse assim, olha padre, eu acho que eu sou a única evangélica aqui do grupo, mas eu queria dizer que eu me senti muito acolhida e me senti muito bem aqui. E do lado dela estava outra senhora, olhou para mim e disse, olha, e eu participo da Umbanda, e eu fui colega de quarto da evangélica, e me senti também muito bem. Porque repare, quando nós olhamos o ser humano, quando o nosso foco é o crescimento da pessoa, a valorização da pessoa, todas as diferenças ficam muito pequenas. O ser humano é o lugar de encontro e vai além de todas as diferenças. Então eu vejo no Enneagrama esse grande caminho espiritual capaz de dialogar com as pessoas do nosso tempo acima das diferenças religiosas. Isso acho que é uma das coisas mais bonitas também. Eu, como cristão, entendo que o cerne da proposta de Jesus Cristo é a vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E o Enneagrama é um grande itinerário para isso.
É muito bonito ver como pessoas, a partir do autoconhecimento e desse processo de transformação que o Enneagrama propõe, despertam para uma vida melhor, se tornam pessoas mais livres e mais felizes, não é? Ora, isso é espiritualidade por excelência e isso me encanta. Uhum. E como foi essa mudança, assim, para o senhor, de repente, de um padre? Eu não sei se, de repente, porque, assim, a igreja ela é cheia de dogmas, né, de leis, né, e eu achei muito diferente quando eu comecei a ouvir o nome do senhor, Padre Domingos, Enneagrama, era tanta transformação, eu achei isso muito diferente, e depois que eu conheci o senhor, vendo que, né, abraça todos, que não faz distinção, como que, como que foi essa mudança? Assim? O que mudou para o senhor enquanto padre quando conheceu o Enneagrama? Olha, Fernanda, a gente já tinha essa perspectiva. Eu já sempre tive essa visão Mais da, da- humana. do ser humano no centro e que o importante é o ser humano e que todas as outras coisas devem estar a serviço do ser humano. Inclusive a religião vale se estiver a serviço do ser humano. Eu sempre entendi por aí. Antes de eu conhecer o Enneagrama, eu já trabalhava com jovens, sobretudo, nessa visão integral de uma evangelização integral do ser humano, trabalhando todas as dimensões. Sempre trabalhamos muito a dimensão do autoconhecimento, do relacionamento, os valores humanos, a autoestima, a dignidade. Isso já era do nosso chão. Quando nós encontramos o Enneagrama, foi como encontrar um itinerário que a Uhum. gente se encantou com ele pela profundidade, pela praticidade. E sobretudo por isso, porque o Enneagrama dialoga muito bem com essa perspectiva da espiritualidade, ou melhor, ele tem uma constituição espiritual profunda. Então foi assim um encontro de muita sintonia, de muito encantamento, né? E eu Uhum. diria que o Enneagrama traz para a espiritualidade a dimensão do chão, do autoconhecimento, do respeito pelo humano. E a espiritualidade traz para o autoconhecimento o ir mais além. Tenho um pensamento de Pascal, o filósofo Pascal, que diz assim: espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação. E autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. É isso, olha, se o autoconhecimento ficar só andando à volta dos traumas, dos porquês, das neuroses, a pessoa vai entrando numa angústia, né? Num beco sem Uhum. saída. Mas também, se a espiritualidade não levar em conta o autoconhecimento, pode se tornar alienação, castelos de areia, que não vão sustentar. Ora, se o ser humano, o que nos constitui como seres humanos, é essa dimensão comportamental, psicológica e também uma dimensão de essência, daquilo que nós somos no mais profundo de nós mesmos, então vamos dizer que a dimensão espiritual faz parte e a dimensão do autoconhecimento fazem parte. E o Enneagrama costura muito bem essas duas dimensões, né? Então, para mim, foi uma riqueza encontrar uma sabedoria, uma tradição que respeitasse o ser humano de uma maneira tão plena, tão bonita, tão integral, né? Com essa linguagem simples que já falámos, com caminhos muito práticos. Com certeza, o Enneagrama nos ajuda a sermos pessoas melhores. E Sim. espiritualidade é isso, com certeza, né? Sim, e eu até quis fazer essa pergunta, né, para o senhor, para as pessoas verem assim o quanto é para todo mundo de verdade, né? Para o indígena, para o religioso, para quem não tem religião, né? Para quem está numa empresa, acho que basta a pessoa querer se conhecer, né? Que o Enneagrama serve, né? Que o Enneagrama pode ser um caminho. E uma coisa que eu lembro de ter escutado muito na formação, que eu acho muito importante, é que assim, o Enneagrama não faz milagre, né? Existem aí os nove tipos de personalidade, né? Até para quem não conhece, aí dá para ver um pouco do símbolo aí atrás, né, do Domingos. Mas o Enneagrama não faz milagre, né? Você entende onde você está, qual é a sua personalidade,
e a gente tem a possibilidade de transitar aí, né? Eu até falava com uma pessoa, antes de começar, que eu atendi, que é como se a gente tivesse um óculos, né? Então, do meu ponto 1, se eu tô com o meu óculos amarelo, eu tenho uma tendência a achar que todo mundo vai olhar as coisas do meu jeito, como eu sou. Só que o Enneagrama me traz a perspectiva que, assim, tá, tem mais 8 tipos de óculos, né? Falando aqui só das personalidades, sem a gente avançar aí, né, nos instintos, enfim, numa série de coisas que tem aí no Enneagrama. Então, acho que é uma riqueza também a gente poder olhar para o outro, tentando tirar o nosso óculos, né? Vendo que o nosso óculos não é a única forma de ser, de estar no mundo, né? E acho que é uma tendência a gente cobrar do outro, querer que o outro enxergue o mundo como a gente enxerga, né? Exatamente, exatamente. Acho que essa metáfora dos óculos é muito boa para a gente entender, não é? Ou a gente também costuma usar a metáfora de uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. O Enneagrama, em primeiro lugar, nos diz isso. Nós somos uma casa redonda que tem 9 quartos e 9 janelas. Quer dizer, 9 jeitos de estar no mundo e 9 formas de olhar a vida. Cada um de nós tem os 9 quartos e as 9 janelas. Mas o Enneagrama vai nos lembrar que lá na infância cada um de nós estagnou num quartinho. E chegamos na vida adulta, a gente continua tendo os 9 quartos e as 9 janelas, mas ficamos estagnados naquele quartinho de estimação. E o perigo é a gente absolutizar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de olhar, achar que isso é a realidade toda, quando é apenas um fragmento. O Enneagrama depois vai nos convidar a sair da estagnação, a ampliar os nossos horizontes, a resgatar aquilo que é a nossa natureza verdadeira, que é a capacidade de andarmos pelos 9 quartos e de olharmos a vida pelas 9 janelas. Então isso vai mudar para mim e vai mudar o meu olhar sobre os outros, como já dissemos, vai trazer um olhar de compaixão e de respeito pela diferença, de valorização da complementariedade, né? E isso é, sem dúvida, uma das riquezas extraordinárias do Enneagrama, né? Sim, e eu falo que os relacionamentos, eles melhoram muito, né? Quando você entende qual é o seu perfil e qual é o perfil da pessoa que você está se relacionando, né? Eu até gosto de trazer isso como exemplo, né? Eu sou tipo 1, então, né, muito regrada, muito certinho com algumas coisas, e o meu marido é tipo 7, né? E para quem conhece, sabe que o tipo 7 aí tem uma questão em entrar em contato com a dor, de não entrar em contato com o sofrimento, porque passou por uma experiência, né, uma sensação, né, de quase morte aí, ou no ventre materno, ou ainda muito pequeno. E esse ano aconteceu uma coisa curiosa, né? Eu fiquei internada na UTI com Covid. E um dos dias que a gente se falou, meu marido falou que estava dormindo. Então o médico ligou e ele não atendeu, porque ele estava dormindo, né? Se eu não conhecesse o Enneagrama, assim, não nego que me gerou um certo incômodo. Eu falei, pô, André, o médico ligou, você estava dormindo, né? Mas se fosse num outro momento que eu não conhecesse o Enneagrama e que eu não entendesse que ele é tipo 7 e que, né, alguns comportamentos são automáticos, não é porque a pessoa quer, né? Ela segue, né, muito uma coisa instintiva, né? Tem padrões. Se eu não tivesse esse conhecimento, com certeza seria motivo de muita briga, né? Eu falo que conhecer o Enneagrama também traz pra gente essa possibilidade de entender o mundo do outro, né? Também comentei sobre isso com uma pessoa hoje, eu falei, se eu não conhecesse o Enneagrama, talvez eu poderia pensar, nossa, ele não me ama, né? Porque eu tô doente numa UTI, ele não tá nem aí, tá dormindo. Não é isso, né? Então, ter esse entendimento, para mim, fez toda a diferença também na minha relação, né? Eu acho que isso trouxe leveza também, né? Eu acho que desde que eu conheci o Enneagrama, né, pelo IESH, lá quando eu fiz a primeira etapa, eu lembro dessa fala de gerar compaixão por nós e pelos outros, né? Então, eu acho que quando a gente conhece se relacionando com os outros, dá pra gente se relacionar de uma maneira muito mais saudável, né? Pra gente e pro outro.
Com certeza, eu diria, claro que o grande objetivo sempre é eu olhar para mim e me trabalhar. Mas Sim. talvez o espaço onde a gente nota mudanças mais significativas e mais palpáveis é no relacionamento interpessoal. E com certeza o efeito é muito grande e a gente escuta muitos depoimentos bonitos, né? Você estava contando aí a experiência com o seu marido e eu lembro, uma vez num curso eu terminei de explicar um determinado tipo e no intervalo uma senhora veio falar comigo e disse assim, olha, esse tipo que o senhor explicou aí é a cara do meu ex-marido. Igualzinho, o senhor falando e eu vendo a cara dele. E sabe, eu me separei faz 1 ano e meio. E eu agora, ouvindo isso, eu estava pensando, se eu tivesse conhecido esse negócio antes, talvez Uhum. não precisasse ter separado. Uhum. Porque eu pensei que ele era desse jeito porque não gostava mais de mim. E agora eu estou vendo que ele nem tem culpa de ser desse jeito. Olha que diferença, né? Olha como Sim. muda. Porque, claro que nós, teoricamente, dizemos que as pessoas são diferentes, teoricamente, mas no fundo, cada um de nós acaba partindo do princípio que todos são iguais a nós, ou que se não são, deveriam ser, né? E nós acabamos esperando que os outros falem a mesma linguagem, que reajam no mesmo padrão, e cada pessoa é diferente, né? Nós ainda estivemos aí, né, há pouco tempo em Brasília, há 15 dias, Sim. não é? E Sim. tivemos aquele curso de Enneagrama e Relacionamentos, onde a gente diz, olha, cada pessoa tem uma linguagem diferente. Cada padrão de comportamento tem uma linguagem diferente. Ora, duas pessoas falando uma com a outra, uma falando em chinês e outra falando em russo, elas podem estar dizendo eu te amo, mas daqui a pouco são capazes de estar brigando uma com a outra. O Enneagrama ajuda muito, é como se fosse um tradutor simultâneo de línguas, né? Que nos ajuda a Sim. compreender linguagens diferentes. Então, no relacionamento vai ter um efeito muito bonito, com certeza. E como eu falei, a gente ouve depoimentos muito significativos nessa área, né? Sim. E outra coisa também que eu acho que faz toda a diferença, né, nesse conhecimento compartilhado do Enneagrama, é olhar também para as dores da infância, né? Isso me toca assim profundamente, né? Porque assim, eu sou do jeito que eu sou em função das coisas que eu interpretei na minha infância. O outro é do jeito que é em função das coisas que ele interpretou, né? Então, acho que quando a gente também tem esse olhar para a gente, para o outro, isso também faz toda a diferença no relacionamento, né? Faz uma diferença na vida, eu diria. Uhum. Exatamente, e a gente acredita, e o Enneagrama nos ensina, que não há transformação sem dor. Eu gosto de dizer que a viagem é para dentro e o caminho é pelas sombras. Então, o processo de autoconhecimento, esse itinerário psicoespiritual, esse mapa de consciência que o Enneagrama nos propõe, é um caminho de mergulho nas nossas sombras, de resgatarmos as feridas emocionais da nossa infância. Nós somos filhos das crianças que fomos, mas sempre podemos fazer alguma coisa com aquilo que a infância e a vida fizeram de nós. Ora, na medida em Uhum. que a gente entra em contato, abraça as nossas sombras, as nossas feridas, nós também nos libertamos delas. Rumi, um místico do islamismo do século XIII, dizia assim, a rachadura é o lugar por onde irrompe a luz. As feridas são o lugar por onde nós entramos em contato com a nossa luz, com a nossa essência. Então, não dá para querer chegar na luz sem mergulhar na sombra. Não dá para querer crescer sem entrar em contato com a dor. Então o Enneagrama nos propõe também esse caminho, mas nos propõe isso de uma maneira tranquila, segura, consistente. Nós voltamos lá na nossa infância,
para abraçar a nossa criança, para curar as nossas feridas e podermos voltar de lá como pessoas livres, como pessoas mais inteiras, como pessoas mais felizes, não é? Esse é o caminho, é o itinerário. Porque realmente é lá na infância que nós vamos encontrar a explicação e a origem de muitos dos nossos mecanismos repetitivos, dos nossos comportamentos defensivos que ajudaram a construir a nossa personalidade. Esse olhar para a criança é outra parte do Enneagrama, assim, também que me encanta muito, né? Porque é daí realmente que parte muita coisa, né? De quem a gente é. E achei muito importante isso que o senhor falou, né? De abraçar as sombras, de olhar para isso, porque o Enneagrama, ele tem essa proposta da gente olhar, né? Abraçar, sentir, mas não como vitimismo, né? Não para eu usar como desculpa agora, então, na infância aconteceu isso comigo, eu tenho esse padrão, então agora eu sou assim, né? A gente pode pensar na síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim e ponto. Não, é para você olhar, perceber que aconteceu uma coisa ali na infância, na verdade que nem aconteceu, né? Porque às vezes tem coisa, pode ter sido uma interpretação, não necessariamente aconteceu. Mas eu olhar para isso, eu costumo dizer, né, que eu tenho que cuidar da minha criança, né? Então, eu tive as minhas questões na infância, eu tive esses registros, mas eu não posso querer que as pessoas cuidem para mim, né? Eu preciso cuidar da minha criança, eu preciso abraçar essa criança. Então, é outro aspecto também que eu acho muito lindo no Enneagrama, assim, como fonte de transformação, né? Sem dúvida, Fernanda. Isso acho que é um desafio também muito importante. O nosso tempo tem uma tentação muito grande de terceirizar as coisas, né? A gente aprendeu a terceirizar tudo e o perigo é a gente querer terceirizar também a responsabilidade pela nossa vida. Ora, o caminho do autoconhecimento é um caminho de autorresponsabilidade. A palavra responsabilidade vem da mesma origem da palavra resposta. Então, responsabilidade é ser capaz de dar uma resposta, e uma resposta criativa. Olhe, quando eu descubro que na minha infância não recebi o amor que eu esperei, ou não tive a proteção que eu pretendia, ou não recebi a valorização e o reconhecimento que eu esperava, hoje eu posso dar uma resposta para isso. A pergunta é, hoje, o que é que eu posso fazer por isso? Só eu posso dar a mim mesmo o amor que eu não tive, a proteção que me faltou ou a valorização que eu não recebi. E o Enneagrama nos ajuda, nos desafia para fazermos essa viagem, assumir a autorresponsabilidade, sermos capazes de dar uma resposta criativa para as nossas carências, as nossas limitações, né? E isso é talvez o mais importante do caminho, é o fundamental do processo de transformação pessoal. Aí nós deixamos de ser vítimas ou deixamos de ficar culpando os nossos pais ou as situações e assumimos a responsabilidade de fazer a nossa vida valer a pena, de ressignificar a nossa vida a partir daquilo que nós somos hoje, né? Isso é possível e é imprescindível, né? Sim, até porque se a gente terceiriza para o outro, né, as nossas carências, aquilo que a nossa criança não recebeu, o relacionamento com as pessoas fica muito difícil, né, porque não tem como as pessoas darem conta das nossas questões. Então, eu acho que o Enneagrama também traz isso, olha, essa é a sua dor, né, olha para ela, entre em contato com ela e você precisa cuidar dela. Então, se eu não também cuidar daquilo que é meu, eu vou ter prejuízo nos meus relacionamentos também, né? Porque eu vou terceirizar. Exato, vou terceirizar, vou jogar nos ombros dos outros aquilo que eles não dão conta de carregar e o triste fim vai ser sempre frustração, decepção e corremos o risco de andar a vida inteira procurando fora aquilo que está dentro. O autoconhecimento nos traz essa outra verdade. Tudo está dentro. E aquilo que nós vivemos mendigando fora, mendigando dos outros, ou das situações, ou
da vida profissional ou dos bens materiais, isso que a gente busca fora está dentro. E enquanto não procurarmos dentro de nós, vamos acumulando sucessivas frustrações. Quando a gente começa a olhar para dentro, começa a encontrar a fonte capaz de saciar as nossas sedes mais profundas, não é? Sim, e eu diria que o Eneagrama, assim, se quem está assistindo, né, está ouvindo a primeira vez sobre o Eneagrama e acha que de repente é uma fórmula de bolo, né, uma receita, que de repente, então agora os meus problemas acabaram. Não, agora o seu caminho começou, né? Eu diria que a gente tem consciência de muita coisa, né? Eu diria que eu, como tipo, eu tenho consciência de muita coisa, vejo uma evolução, mas é um caminho, né? É um processo, né? Quantas vezes eu me pego exagerando no perfeccionismo? Então, volta, desapega, né? É um caminho. Exatamente, e eu gosto sempre de dizer, Fernanda, que o Eneagrama é um processo, o autoconhecimento é um processo, e é um processo que dura pelo menos a vida inteira. Só isso, né? É isso, e não significa nós deixarmos de ser humanos, não significa nós nos tornarmos perfeitos, não existe isso. Eu gosto muito de uma poesia de Fernando Pessoa que diz: nós admiramos a perfeição porque não podemos atingi-la. Se a pudéssemos atingir, abominá-la íamos. Porque o humano é imperfeito e o perfeito é desumano. Ok, nós somos assim. Então o desafio não é, eu não vou deixar de ter as minhas carências e as minhas limitações. O autoconhecimento, o processo de crescimento, de transformação me convida para acolher tudo isso e aprender a lidar com isso. O segredo está aí. Aprender a lidar integrando tudo que eu sou, tudo que faz parte da minha condição humana. E isso significa acolher luz e acolher sombra. E acolhendo a sombra, eu acolho a luz. E acolhendo a luz, isso me ajuda a iluminar as minhas sombras. Mas é sempre assim, e é um processo para a vida inteira, tem idas e vindas, tem altos e baixos, tem tropeços, mas com certeza também é um caminho sem volta. Quando a gente entra nesse processo, não tem mais como voltar atrás, né? Porque a gente também vai percebendo os sinais de crescimento e os sinais de liberdade interior e o crescimento no mundo, nas relações. Então é um caminho para toda a vida. Sim, e de muita prática, né? Um caminho que eu vou caminhando, eu vou praticando, às vezes eu preciso voltar um pouco para trás, mas aí eu sigo, eu continuo e falo que, né, sempre tem descobertas, coisas novas. A gente aprende muito também com as pessoas, né? Acho que quando a gente começa a ver pessoas que estão mudando, eu diria, vou usar, né, que estão deixando a luz transbordar, isso também vem atingindo outras pessoas, né? Isso também é bonito de se ver nas relações, né? Então, pensar numa relação de trabalho, então se eu mudo, eu acabo levando isso para o meu grupo, se eu mudo no meu relacionamento, né, com o meu parceiro, isso com certeza vai reverberar nele, no nosso relacionamento. Então, acho que é isso, né, Domingos? É isso que você trouxe de ser um crescimento contínuo, né? Exatamente, exatamente. E sobretudo, Fernanda, dizer que isso vale a pena, que isso faz a diferença, porque isso nos ajuda a sermos pessoas melhores. Melhores para nós mesmos, melhores para os outros, melhores para todas as criaturas, melhores para todo o universo. E essa é a grande diferença e é a diferença que nós também podemos fazer na nossa vida, não é? E o Eneagrama é um caminho, é um itinerário que não substitui a pessoa, como você disse, não é uma coisa mágica, não faz mágica,
Eu sempre gosto de lembrar, eu conheço pessoas que fizeram Enneagrama e ficaram piores do que antes, porque usam o Enneagrama para se justificar, ou para acusar os outros, ou para apontar o dedo na ferida Uhum, dos outros. Ou, uhum, sobretudo, para justificarem os seus comportamentos. Aí fica pior do que antes. Tem gente que fez Enneagrama e não mudou nada, porque estavam procurando uma pílula mágica, né? Que desse aí um resultado imediato e livrasse a pessoa dos seus problemas. Mas também conheço muita gente, felizmente a maioria das pessoas, que fizeram Enneagrama, fazem o processo do Enneagrama e o Enneagrama ajuda as pessoas a fazerem grandes mudanças na sua vida. Não é o Enneagrama que muda ninguém, é a pessoa que muda. Mas quando a pessoa está querendo mudar, quando ela já sentiu a dor e a angústia de ser o que é e sente necessidade de fazer processos de transformação e de mudança, com certeza que o Enneagrama é uma super ajuda. E a gente vê como tem sido na vida de tantas pessoas que se dispõem a trilhar esse caminho. A diferença sempre vai ser essa: consciência, trabalho permanente, auto-observação, estar uhum. presente a si mesmo, aceitando-se, acolhendo-se, integrando tudo aquilo que nós somos e acreditando que é possível. E saboreando também, porque a gente vai saboreando, e para nós que trabalhamos acompanhando pessoas, como você também trabalha, é um privilégio muito grande a gente ser testemunha, e um testemunha assim, uma testemunha privilegiada das transformações que acontecem na vida de tantas pessoas. Isso é encantador, eu sou muito grato por isso, e o Enneagrama tem-me permitido assistir assim na primeira fileira, né, a esse espetáculo tão lindo que acontece na vida de tantas pessoas. Eu sou muito grato por isso. Ah, eu também. Eu falo que não tem preço, né? Você poder ver que. Eu diria assim, né? Acho que ninguém chega na nossa vida por acaso. Eu falo que muita gente que eu atendo tem uma característica de só olhar para aquilo que precisa melhorar e não olhar aquilo que tem de bom, né? Então, acho que o Enneagrama também tem essa perspectiva de essência, né? Que a gente nasceu por algum motivo, por alguma razão, olhar assim, o que a gente tem de melhor é algo também assim que eu acho muito transformador, né? Eu parar de olhar para aquilo que eu tenho de dificuldade, para aquilo que eu acho que me falta e olhar para um propósito, né? E olhar para essa essência. E eu quero, né, começar aqui a gente encerrando aqui a nossa live falando sobre essência, né? Que é o melhor que a gente tem. E o Enneagrama, no fim, vai levar a gente para a nossa essência, né? Exatamente. Eu gosto muito de um pensamento de Jean-Yves Leloup, que é um dos grandes nomes da espiritualidade contemporânea. Ele diz assim: é preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. Ora, muitas vezes nós não estamos bem, nós temos carências, temos limitações, temos mecanismos inconscientes que fazem com que a gente não esteja bem. Mas em nós existe algo que é bom, intrinsecamente bom e permanentemente bom. Ora, o foco deve estar nisso que é bom. E o Enneagrama coloca o foco no melhor de nós mesmos, na essência. Quando falamos de personalidade no Enneagrama, eu costumo dizer, o trabalho de personalidade no Enneagrama corresponde a 10% do trabalho. Quando nós trabalhamos instintos, subtipos, isso corresponde a 15% do trabalho. Quando trabalhamos asas, flechas, caminhos de crescimento, de equilíbrio, seria mais 25%. Chegamos a 50%. Mas 50% aí, os outros 50% têm a ver com essência. E trabalho de essência é saborear. É entrar em contato com o melhor de nós mesmos, saborear. Eu diria a essência, Fernanda, é um pedacinho do coração de Deus no coração de cada ser humano.
É um pedacinho do infinito em cada um de nós. E é esse pedacinho que será capaz de transformar a nossa vida e que se torna a fonte da nossa realização e da nossa felicidade. E o Enneagrama é essencialmente um itinerário para a essência. Como mapa da personalidade é um mapa muito preciso, com certeza, nos ajuda a entender muito claramente os comportamentos, mas a riqueza maior está aí, como mapa da essência, como um itinerário para chegarmos nisso que é o melhor de cada um de nós, e é a partir daí que nós vamos encontrar a nossa felicidade e a nossa realização. Sim, perfeito, né? É isso mesmo, né? A essência é encontrar felicidade, né? Perfeito, Domingos. Então já deu o nosso horário aqui. Eu já vi que tem uma série de comentários. Quero agradecer a todos que participaram. Toda terça-feira eu vou fazer uma live sobre Enneagrama. Na semana que vem eu vou iniciar uma live sobre o centro prático do Enneagrama. Então, vai ter um convidado que vai falar sobre o tipo 8. A gente vai trazer essa informação para vocês. E quero agora que o Domingos se despeça. O Domingos também está divulgando um curso, né, que ele está fazendo aí, que vai ser lindo. Eu não vou conseguir acompanhar pessoalmente, mas eu vou assistir as gravações depois. E quero que você fale também um pouquinho sobre o Instituto, quem quiser conhecer. Sim, olha, então na próxima semana vamos fazer um curso online, eu e Urânio Paz. Urânio Paz é um professor de Enneagrama mundialmente conhecido, já foi presidente da Associação Internacional de Enneagrama, foi o fundador da Associação Brasileira, é um amigo de muitos anos, atualmente ele mora na Inglaterra, ele é de São Paulo, mora atualmente na Inglaterra, e na próxima semana vamos fazer juntos um curso chamado Natal das Virtudes. Então a gente vai falar sobre as virtudes no Enneagrama. As virtudes têm a ver com a essência. Virtude é a inclinação natural para o bem. Então é aquilo que é bom em cada tipo, em cada perfil. E nós vamos falar sobre isso, né? Então será um trabalho assim que eu acredito que será muito bonito por essa parceria. Se alguém tiver interessado ainda pode procurar, será online de segunda a quinta e no final da tarde, pelo horário do Brasil, das 8 horas. Então quem tiver interesse poderá acompanhar. E pode também acessar as nossas redes, né? Temos aí o perfil do Instagram, é esse meu, @Enneagrama. Temos o canal do YouTube, Enneagrama Shalom Yesh. Lá tem muito material, vídeos e outras lives sobre Enneagrama. A nossa página, onde tem a programação, o site, enneagramashalom.com.br. Lá podem acessar a nossa programação para o próximo ano, já está lá, com trabalhos, cursos iniciais do ciclo introdutório, vivências, aprofundamentos, módulos avançados em vários lugares do Brasil e em Portugal, com os diversos professores do nosso Instituto. Então, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam, e é sempre um prazer compartilhar um pouco disto que a gente procura aprender, vivenciar e compartilhar com as pessoas. Uma boa noite e muito obrigado. Domingos, minha gratidão, assim, fiquei muito emocionada quando o senhor aceitou o convite e tenho isso como missão de vida, sei que o senhor também, então estou muito feliz, muito grata, tenho certeza que foi uma grande colaboração aqui para as pessoas, né, que agora conheceram o Enneagrama ou que já conhecem. Vi que tiveram vários comentários, agradeço a todos. Se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct, né? Não consegui acompanhar aqui todos os comentários, mas se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida, pode enviar aí perguntas. E muito obrigada pela presença de vocês, pela sua Padre Domingos, e boa noite para vocês. Até a próxima. Um abraço e obrigado. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.